Podeis assentar. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vai tudo bem? Com alguns vai, né? Outros estão meio assim, se responde, se não responde. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Tem menos pessoas hoje, agora nesse momento, mas ainda muita gente. Para quem pregava para 6 pessoas, 8 pessoas, há 5 anos atrás, aqui está lotado, está parecendo um congresso. Amém? Preocupa não, que o pastor não preocupa com isso não. Já preguei para 2. E é bênção. Aquilo que Deus me dá, eu entrego. Às vezes o tempo corre, né? Mas vamos lá. Na doutrina anterior, nós encerramos no versículo 8. Foi aonde nós paramos. Aqueles nobres chegaram ao rei, foram ali conversando, demonstrando que a ordem que ele tinha dado e assinado não poderia ser anulada de acordo com a lei dos medos e dos persas. Então eles foram trazendo ali a notícia para o rei, que ele tinha feito o edito, ou a lei, publicado uma lei, né, o edital, e essa lei, ela estava sendo estabelecida para que houvesse morte para quem não pedisse ao rei, ao invés de pedir para Deus. Não se pode proibir, e mesmo que haja uma lei proibindo que a gente não ore, que a gente não abra igreja, que a gente não se congregue, eu não sei, eu estava pensando que a gente ia inventar um código para poder olhar para a cara do irmão assim, a gente ia estar andando na rua, quando a gente olhasse assim, a gente ia saber que ele é crente. Só de olhar a gente saber que aquele era crente, dava uma alegria no coração e a gente continuava fiel ao Senhor. Vai chegar a hora em que a perseguição vai chegar e vai entrar dentro das igrejas. Quem sabe vão fechar as igrejas. Nós tivemos uma lei há pouco tempo no Peru, aquele presidente que é descendente de indígena, né? Ele fez uma lei lá proibindo abrir as igrejas, não, proibindo fazer culto ao ar livre, né? Pregar a palavra, falar de Jesus na rua, falar de Jesus no trabalho, falar de Jesus para um amigo. Quem é crente, quem não é, não vai ser. Quase que isso. E aí no final acabou revogando, acabou encerrando isso por enquanto. Mas o anticristo já está no mundo. Diz a palavra que o espírito do anticristo já está agindo no mundo. E vai chegar a hora em que a igreja, e eu sempre por onde passo, por onde pastoreio, eu preparo a igreja, pelo menos nas minhas prédicas, nas minhas preleições, para que a igreja possa estar preparada para o dia em que as coisas se tornarem um pouco mais difíceis. Porque você vê, hoje só não vem quem não quer. Quem está doente, quem tem algum imprevisto, né? Mas a escolha é nossa. A gente, hoje o carro estragou, eu vou a pé, vou e venho a pé, venho caminhando. Tem muita gente que vem caminhando de longe, espera alguém levar de carona, né? A gente toma a decisão hoje de estar na casa do Senhor. Todos que estão aqui, a maioria tomou a decisão de vir para a casa do Senhor. Às vezes o papai e a mamãe trouxe, né? Acompanhando o pai e a mãe, mas em algum momento a gente vai tomar a decisão de continuar servindo a esse Deus ou não. Essa é a maneira que Deus trabalha, não por imposição, mas por amor. Quando Ele trata com o povo de Israel, diz a Bíblia lá em Oséias, que Ele pegou o povo com cordas de amor. É um Deus maravilhoso. Até para amarrar, Ele amarra com corda de amor. Eu não sei o que é isso, irmão. Como é que é essa corda de amor?
Mas diz a palavra que o amor dele nos constrange. A grandeza, a sua presença, o seu carinho, a sua bondade, a sua misericórdia nos alcança, louvado seja o nome do Senhor. Nós trabalhamos bastante o tema de integridade. Daniel como sendo íntegro. Nós podemos notar na vida de Daniel, que a integridade significa fazer o certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado. Não é só fazer o certo no meio de gente fazendo certo. Não é só fazer o correto porque tem crente olhando, porque o pastor está olhando, porque tem alguém que pode me ver. Não, é fazer o certo ainda que esteja só, ainda que ninguém esteja me vendo, ainda que minha esposa não esteja me vendo, em que os meus filhos não estejam me vendo, em que os pais não estejam vendo, não tem ninguém vendo, eu estou sozinho. Opa, aqui eu posso ser diferente. Aqui eu posso ser descolado, Pode ser descolado, desde que não peque, porque se for pecado, desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo, saímos da proteção dos anjos do Senhor, e aquele que está em derredor é aquele que vai entrar na nossa vida. Misericórdia, a graça do Senhor esteja conosco. Então, ser íntegro é querer fazer as coisas corretas, é fazer as coisas corretas, apesar de estar só, apesar de ninguém estar vendo, apesar de, independente do apesar, continuar obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor. A integridade de Daniel nos surpreende. Começa ali aos 14 anos e vai até aqui com seus 84 anos íntegro. Aleluias, glória a Deus. Como é bom estar perto de pessoas que são íntegras, estar perto de pessoas que têm a graça do Senhor, estar perto de pessoas que têm unção, que têm vida no altar, que têm comunhão com Deus. Como é agradável conversar com essas pessoas. Tem algumas pessoas que são carnais, é tão difícil trabalhar do lado dessas pessoas, andar do lado dessas pessoas, mas como é bom encontrar alguém no caminho que também ama ao nosso Deus, serve ao nosso Deus. Que maravilha, Então nós temos aí Daniel como sendo um homem íntegro. Versículo 9: o rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que tinha sido assinada a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto, com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. A vida de Daniel era uma vida exemplar, ilibada, sem mácula. Chega um momento que o Senhor, na Bíblia Sagrada, fala sobre a destruição de um local da cidade, acho que Sodoma e Gomorra. Eu acho que é esse texto. Não preparei para falar hoje, mas às vezes vem e a gente tenta conectar. E a palavra diz assim: nem que estivesse lá 3 nomes, eu vou lembrar de 2: Ezequiel, Daniel, quem sabe o outro? Tem mais um outro aí. Eles se salvariam apenas, eles seriam salvos, apenas eles. Que a destruição daquele lugar seria inevitável.
Se essas pessoas estivessem lá dentro da cidade, só elas seriam salvas. Então a cidade toda estava perdida, aquele local estava todo perdido, né? E ali tinha um servo do Senhor com a sua família, e o Senhor tirou aquela família da destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Uma delas é Daniel. Mais uma vez Deus dando testemunho do homem, né? E Deus está falando de Daniel aqui, esse homem inteiro que nós estamos trabalhando. Aqui mostra que Daniel, ele tinha uma vida de oração. Daniel não está em crise e vai orar. Daniel tem vida de oração. Ele ora quando está tudo bem. Ele ora quando nem tudo está tão bem. Daniel, a oração dele é constante. Orai sem cessar. A oração dele é todos os dias. A oração dele não é quando está faltando dinheiro na conta. A oração dele não é quando ele está precisando de bens materiais. Porque a maioria das orações dos cristãos desse século, incluindo eu e você, a maioria das nossas orações nas igrejas tem sido: Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Pai, e os olhos do tamanho do mundo, querendo encher a conta bancária, querendo trocar de carro, trocar de casa, e muitos querendo trocar de mulher, etc. E as orações só no foco humano, só no foco material. Poucas orações, poucos cultos são para busca do Espírito Santo, busca de batismo com o Espírito Santo, busca dos dons espirituais. A igreja parece que dorme, a igreja parece que está dormente, a igreja parece que está adormecida. Nós parecemos com a igreja de Laodiceia mesmo, a igreja morna, que nem é fria, nem é quente, nem é mundana, nem é cheia do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado com isso, porque isso tem chegado e tem entrado nos corações. Dizem que tem uma experiência que fizeram com a rã, que é a seguinte: pega a rã, joga ela na água gelada, para ela tá beleza. Opa, vai nadar na água geladinha, tranquilo. Pega a água fervendo e joga a rã dentro da água fervendo. Diz que ela dá um salto e sai fora da água pegando fogo. Mas dizem que se for esquentando a água devagar, a rã vai ficando, vai acostumando, e daqui a pouco a rã está morta. Ela não pula daquela água. Assim está a igreja nos dias de hoje. De vez em quando a gente tem que fazer alguma coisa. Às vezes a gente traz pregadores de longe, às vezes a gente traz pregadores que são considerados de canela de fogo. Nas quintas-feiras a irmã tenta trazer um pregador, né, que fala mais diferente, não tão estudo, mas uma palavra mais de fogo. Um homem que sobe no monte, que ora, que vem. E às vezes as pessoas não querem ouvir, né? Às vezes as pessoas não querem estar ouvindo a palavra do Senhor. As pessoas parecem que precisam ser sacudidas, precisam que alguém pega ela e fala: acorda, você que dorme, acorda. O diabo está aí em derredor, o diabo está atacando a sua família, o diabo está atacando as suas crianças, através da televisão, da internet. Quantos pais têm dado essa ferramenta, que com bom uso ela serve muito, mas que na mão de criança, que não sabe nem cortar um bife,
mas já sabe passar o dedo para lá e para cá e fazer as coisas acontecer no celular. Existe uma idade para dar um celular na mão de uma pessoa com internet. Às vezes vem o pai, vem a mãe e toma celular, e eu pegava o celular e dava um jeito no celular, até o dia que o celular foi, antes da época que eu queria entregar o celular. Depois tem problema, depois vem coisa, depois vem consequências, porque a gente não sabe a hora de entregar um celular na mão de um filho. Que o Senhor nos dê graça. Não vos conformeis com este mundo. Não permita que o fogo vá crescendo, 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 até matar você. Meu Deus. Entenda. Água fria, água quente e água aquecendo devagar. Esteja na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo. Pastor, como não ficar frio? Se porventura o Filho do Homem demorar a vir, achará fé na terra? Qual é a igreja que vai ter fé? Parece que Jesus está demorando. Parece que Ele não chega. Os cristãos da primeira igreja esperavam Cristo para aquele tempo. Mas Cristo não veio. Mas eles todos morreram na esperança da vinda do Senhor Jesus. Morreram nesta esperança. Nós temos agora Daniel. Ele sabia que se ele orasse de janela aberta e todo mundo visse, ele estaria sendo condenado à morte. Ele sabia que a lei dos Medo-Persa não podia ser revogada. A pena de morte já estava decretada. Vai morrer na cova dos leões. Vai ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel não entra para o quarto para orar apenas quando não vai tudo bem. Tem crente que só lembra de Jesus quando a coisa fecha, quando vem o desemprego, quando vem a doença, quando vem a dificuldade. Uma das coisas que eu pedi muito a Deus, eu falei: Deus, não me deixe te servir apenas quando eu precisar, Senhor, de alguma coisa. Eu quero te servir porque eu quero te amar, porque é maravilhoso adorar a um Deus vivo, um Deus grandioso, a um Deus eterno. Tem um relacionamento com esse Deus diário. O relacionamento de Daniel era um relacionamento diário, era um relacionamento constante. Daniel já tinha vencido aquela frieza da oração, porque tem gente que é de oração, é tão bom. Ajoelhar para passar uma vigília do lado de gente de oração é maravilhoso. Agora passar 10 minutos orando do lado de alguém que não tem costume de orar, que não tem graça para orar, que não tem vontade para orar, não tem desejo para orar, é uma tristeza, parece que não passa aquele tempo. Mas quando nos juntamos com aqueles que têm esse amor no coração, você quer ser homem de oração, quer ser mulher de oração, vai perto daqueles que já têm costume de orar. Irmãos, Daniel não orava apenas diariamente. Não, Daniel orava 3 vezes por dia. Ele tinha o seu, não era apenas uma coisa religiosa, mas ele se aproximava da sua casa, subia no andar superior, nesse quarto de oração. Você tem um quarto de oração? Você tem um refúgio de oração? Você tem um momento que você pode dobrar os seus joelhos e falar com o Papai do Céu na sua casa? Porque a palavra do Senhor diz, né? Entra no teu quarto. A palavra mudou um pouco no Novo Testamento, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Ora em secreto, em segredo, e o teu Pai vai te recompensar publicamente. Olha o segredo de Daniel aí. Olha o segredo de Daniel: ser o primeiro no reino, ser um dos primeiros, ser o governador. O rei querer colocar ele como o primeiro dos príncipes. Olha o segredo aí: oração, vida
vida de oração. Quem tem vida de oração não se preocupa com dólar, não se preocupa com poupança, não se preocupa com desemprego. Não. Ele continua orando quando está tudo bem, quando as coisas apertam. Ele continua fiel, continua servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez conversando com uma pessoa de outra denominação, ele queria por tudo que eu tivesse todos os dons. Não, você tem que ter todos os dons, porque na igreja dele prega que tem que ter todos os dons. Falei, engraçado, né? A Bíblia parece que está escrita alguma coisa errada lá, né? Porque ela diz que a uns o Senhor usa como mestre, a outros como profeta, e outros, cada um de um jeito. E agora eu vou obrigar a igreja, todos, fazer tudo na igreja, ter todos os dons? Não, a Bíblia é bem clara. O Espírito de Deus dá o dom espiritual. Quer dom? Sabe como que você ganha? Orando. Teve gente querendo comprar, viu os discípulos expulsando demônio e falou assim: eu quero comprar isso aí. Eu achei bom demais esse negócio aí, aquele Simão mágico, né? Chegou lá, quero comprar esse dom aí, rapaz, você me ensina esse macete aí. Rapaz, mas você é o cara, eu quero fazer igual você. E quase que se ele não pedisse misericórdia, ele estava entregue, né? Ia ter problema, mas pediu misericórdia e Pedro ainda orou para Deus perdoar o pecado dele. Tem gente que olha as pessoas e imitam, são falsos profetas, imitam, não são batizados em línguas estranhas, mas falam porque os outros falam. Não, busca isso em oração. Aleluia. Como? Vem para a igreja, ora 5 segundos no culto e já está resolvido? Não, é vida de oração, é ter prazer de estar ao lado do Pai, é prazer de estar aos pés daquele que resolve o seu problema. Louvado seja Deus. Ou só o prazer de estar adorando a Ele, porque aquele que tem vida de oração, ele, em primeiro lugar, ele é um adorador. Aleluia. Daniel vai morrer, Daniel sabe disso, mas Daniel ajoelha e ele começa a dar graças a Deus. Como é que é isso? Ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Graças a quê? Porque vai morrer? Não, é porque ele tinha o costume de orar, ele tinha o hábito de agradecer a Deus. Senhor, hoje parece que o negócio está meio feio, o tempo está um pouco fechado, mas Senhor, graças te dou. Aí o Novo Testamento vai dizer: em tudo, dai graças. Como dá graça, pastor? Eu tive prejuízo, eu estou com dificuldade, eu estou desempregado, eu estou... Em tudo, dai graça. É fácil, lá não está dizendo, é fácil dar graça a Deus em tudo. Não, é uma ordem. Em tudo, dai graça. E aquele que aprende a dar graças a Deus, ele consegue a graça de Deus na sua vida. Ele vai dando graças, e o Senhor recompensa, o Senhor o abençoa. Ele dá graça em secreto, o Senhor o abençoa publicamente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Daniel, um homem de oração, um homem que tinha uma vida de oração. Daniel podia passar os 30 dias orando com a janela fechada, ninguém ia entrar dentro da casa dele para saber se ele estava orando. As pessoas sabiam da atitude dele, sabiam que ele não ia deixar de orar. No conflito entre a Bíblia e a lei dos homens, qual das leis você vai obedecer? Eu tenho que obedecer a lei dos homens, pastor. Se a lei dos homens não for o contrário à lei de Deus, tudo bem, eu tenho que cumprir, respeitar as autoridades,
que foram constituídas por Deus. Mas quando a lei é mudada para prejudicar o meu relacionamento com Deus, eu prefiro escolher o meu Deus. Daniel não estava com a sua fé com preço para negociar. Ele estava na presença do Senhor. Ele não abria mão da sua comunhão. Embora ele sabia que ia morrer, mas ele tinha prazer de dar graças a Deus quando estava tudo bem ou quando não estava tão bem assim. Mas nós vivemos num século que a igreja agora parece que acha que Deus é obrigado a abençoá-lo. É o seguinte, sim, eu já entreguei o dízimo lá este mês, o senhor sabe que eu sou dizimista, então eu quero. E a Bíblia fala, o próprio Jesus fala da oração do publicano, que o publicano batia no peito e pedia misericórdia, e não tinha nem coragem de olhar para o céu, sabendo que Deus está nos céus. Porque tem muito crente que não acha isso mais não, irmãos. Tem muito crente dentro da igreja que é crente apenas querendo conforto, carinho no coração, palavra de amizade, palavra de ânimo, renova o seu ânimo. Nosso ânimo é renovado quando estamos de joelho. Aleluia. O nosso cativeiro é virado enquanto estamos orando, enquanto estamos intercedendo. Somos curados, obtivemos vitória quando estamos ajoelhados em guerra. A cova de leões para Daniel é fichinha. A cova de leões era dentro do seu quarto, quando ele lutava contra ele mesmo, contra a preguiça, contra a carnalidade, de permanecer ajoelhado enquanto o cansaço bate. Hoje, por causa do dia tão corrido, às vezes não paramos nem 10 minutos para falar com Deus. Quanto mais 3 vezes ao dia. Eu tenho certeza que esse negócio de Daniel parar, subir no andar superior, abrir janela, ajoelhar e começar a sua oração dando graça, esse negócio ia embora. Esse negócio aí parece que não tinha muito prazo não. Era aquele tempo que ele ia estar na presença do Senhor, adorando, louvando ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Jesus na terra, na minha visão, Jesus como homem, desde o seu nascimento até a sua morte, no momento que ele escolhe se esvaziar da glória de Deus, conforme eu já disse, talvez até aqui, a maior tentação de Jesus não foi ser dono do reino, domínio, facilidades. Para o pastor Edson, a maior tentação que Jesus sofreu foi de ser Deus, foi de voltar à sua plenitude, foi de tentar resolver o problema da humanidade de outra forma que não na humanidade. Mas quando ele se esvaziou, ele dependeu única e exclusivamente do seu relacionamento com Deus, por meio da oração, da visitação do Santo Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, encheu Jesus e nunca mais o deixou. Em todo o tempo, não estou dizendo que antes ele não tinha o Espírito Santo, estou dizendo que o texto é claro, que no momento do batismo desce o Espírito Santo sobre a vida de Jesus, e a partir de então ele ora 40 dias e 40 noites, ele entra na presença do Senhor, para depois ele começar a fazer milagres. Aí ele ressuscitou mortos, e aí ele curou cego, e aí ele curou paralítico. Mas ele passou 40 dias e 40 noites orando, adorando, falando com Deus. E você pode observar a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus. Jesus tinha vida de oração. Jesus orava e os seus discípulos dormiam. Jesus orava e os seus discípulos não oravam.
Tanto que um dia eles foram expulsar demônio. E Jesus falou: isso aí só sai com oração e jejum, meu filho. Não é oração de obrigado por esse alimento e come, não. De 1 segundo, muito obrigado, não. Essa oração não expulsa demônio, não. É oração de intimidade, é oração de luta, é oração que às vezes não queremos orar, mas precisamos buscar a presença de Deus. É aquela oração em jejum, aquela oração que a gente escolhe um dia, no mês, na semana. Hoje eu vou jejuar, hoje eu quero ter comunhão, hoje eu quero ter graça, hoje eu quero falar a palavra de Deus diferente. Aí você entra no seu quarto e você trava a batalha espiritual, e depois vem só a facilidade. Porque o Senhor está contigo, porque o Espírito Santo vem, porque o Espírito Santo toca, porque o Espírito Santo transforma, porque o Espírito Santo visita, tem liberdade no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel tinha vida de oração, vida diária de oração, e além disso, 3 vezes ao dia. Impressionante a vida de Daniel. Cada dia que eu penso, que eu estudo, que eu leio sobre Daniel, é um homem que a gente não queria passar pelo que ele passou, mas queria ter as vitórias que ele teve. Quer ter vitória na vida espiritual? Às vezes a gente vê alguém e a gente fala: nossa, aquele irmão é tão bem sucedido, é tão abençoado, a família, olha só os filhos daquele irmão, não parece que não dá trabalho, olha que maravilha. Vai ver o tempo que ele passa orando pelos filhos. Ou você acha que está escrito na Bíblia que Jó orava pelos filhos à toa? Quem sabe eles possam ter pecado. Jó orava, jejuava pelos seus filhos. Você já orou pelos seus filhos? Já jejuou pelos seus filhos? Tem hora que cinto não resolve, mas a gente precisa usar de vez em quando, viu? Até uma certa idade. Meus filhos, depois dos 8 anos, 7 anos, nem sei, quase não apanharam. Quem que me olhou com essa cara pensando que apanhou? Apanhou quase nada, mas porque aprenderam a obedecer, e porque eu usei a vara na época certa. Porque tem gente que quer bater no filho depois que ele cresce, depois que ele vira adolescente. Aí você não me enfrenta não, aí quer bater. Deixou a vida toda servindo o filho ao invés do filho servir os pais. Celular melhor para sua esposa, para o seu esposo, para você, não é para o filho. O filho é depois. Mas a gente dá as melhores coisas, porque isso é uma coisa natural dessa geração minha. Nossa geração estragou os nossos filhos. Depois a gente fica falando mal dos nossos filhos, né? Mas nós estragamos nossos filhos porque não queremos que os nossos filhos sofram o que nós sofremos. E a gente super protege, e a gente dá tudo que pede. Mas desde pequeno eu digo não para meus filhos. Às vezes estou com dinheiro no bolso, e às vezes pedia e falava não. Hoje não. Porque se não aprender a receber não dos pais, quando a rua começar a dizer não, ele pode matar alguém lá fora, ele pode roubar as coisas lá fora, ele pode não obedecer a lei lá fora, e aí depois vai ver lá na cadeia lá um tanto de filho de crente que está lá dentro da cadeia. Quem vai fazer visita prisional, de vez em quando encontra um filho de crente lá, encontra um desviado lá, dentro do presídio. Daniel, homem de oração, adora apesar de, continua orando, nada mudou. Aqui é o meu canto, aqui é o lugar que eu vou falar com Deus, aqui é o local que eu vou fazer algo que eu vou receber a presença do Senhor na minha vida, vou receber renovo, e aí eu vou enfrentar os meus problemas de cabeça erguida, porque o Senhor estará comigo, a mão do Senhor estará comigo. Se você ainda não é homem de oração, mulher de oração, eu vou te dizer uma coisa:
será difícil para você quando chegar o fim dos dias, quando chegar os princípios de dores. Quem não for de oração não vai aguentar, vai começar a adorar lá para não perder a vida, vai guardar a vida, mas vai perder a vida eterna. Mas aqueles que não estiverem nem aí para a vida material, física, e perder a vida por causa de Cristo, ganharão a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é muitos que estão dispostos a enfrentar a morte por amor a Deus. Daniel era um desses que caminhou para a morte. Nós temos vários personagens na Bíblia que o seu exemplo reflete em Cristo. Cristo é o completo, mas muitos homens representam Cristo. Chama na teologia de tipificação. É chamado de tipo quando algo que eles fazem se assemelham com Cristo. Amém? Do mesmo jeito que Daniel vai, entra na cova e selam a cova, colocam uma pedra na cova. As pessoas gostam de combinar com Cristo, né? Cristo entra na cova, depois que é morto, é colocado dentro do sepulcro, é botado uma pedra, é colocado um selo para que ninguém abra. Mas veio o anjo e abriu, e Jesus ficou livre da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Veio o anjo e visita Daniel e livra Daniel da morte. Aqueles que têm vida de oração, o Senhor pode, quando é a vontade dele, livrá-los da morte. O Senhor faz, porque nem todos são livres da morte. Tem muitos crentes morrendo nos dias de hoje, nessa semana. Muitos crentes morrendo porque são crentes, porque andam com a Bíblia, lá na China, na Tailândia, nas Filipinas, no mundo muçulmano. Mas aqui no Brasil, está de boa, né? Os crentes estão de boa. Aqui no Ocidente, os crentes não passam perseguição, a coisa vai indo, a igreja está morna. Mas quando chegar aos princípios de dores, a árvore será sacudida. Só aqueles que têm raiz vão ficar de pé diante da tempestade e das lutas, das dificuldades. Daniel se manteve de pé, fiel diante do Senhor. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa do rei. Encontraram Daniel orando ao seu Deus. Oh, aleluias! Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles chegam lá, conversam sobre a ordem. Depois que o rei relembra a ordem, fala: realmente, eu assinei isso aí é um edito do rei, não pode ser revogado. Pois é, tem um homem aí que ele está desobedecendo o Senhor, não está nem preocupado com a lei que o Senhor assinou, não está nem preocupado nem contigo, ele não está nem aí, ele não está nem aceitando o Senhor como rei. É um aí que ele não é daqui não, aqui usa o termo, ele é lá de Judá, ele é um dos que são cativos. Mais uma lição de hoje. Daniel, ele é como um peregrino, ele sabe que a terra dele não é Babilônia, a minha terra é Canaã, é Israel, a minha terra é lá, mas a nossa é a celestial. Daniel não estava preocupado com apenas aquela Judá terrena, mas com a celestial. Orava 3 vezes ao dia. Como é que tem tanto assunto? É porque quem ora, quem aprende a ser intercessor, ele não vive orando por ele, por o inimigo dele. O mundo não circula em volta dele. Não, o mundo é muito mais amplo
do que a igreja do setor O, do que a minha casa, do que a minha família. Existe muito mais no mundo para se orar do que só as minhas necessidades. Às vezes estamos com a barriga cheia e continuamos pedindo, somos insaciáveis. Mas Daniel, ele tinha estratégia de oração. Ele abria as janelas direto para Jerusalém. Ele orava para que Jerusalém fosse restabelecida. Ele intercedia para que o povo lá não morresse na miséria, mas que o povo de alguma forma encontrasse alento. Ele orava para o bem dos outros, para o bem do próximo. A oração não era só para ele, mas a oração era intercedendo pelos filhos que ele não teve. Ele adotou filhos espirituais, começou a orar por aqueles jovens que estavam talvez até no cativeiro. Quem sabe como ele já orava junto com seus amigos Daniel, Mesaque e Abednego, que eles eram os seus amigos de oração, que ele confidenciava, pedia oração específica. Quem sabe? Homem de oração. Ele não ora só por ele, não. Tem oração que ele ora e ele fala: ih, rapaz, esqueci, ó, eu tinha que ter orado por mim. Porque ele ora por ele ora por um departamento, ele ora por alguém, vai orando e vai orando, e vai trocando nome, e vai orando por uma família, por um casal, pelos pais, pelos filhos. Daqui a pouco ele esqueceu de orar por ele. Você pode observar que o intercessor muitas vezes esquece de orar por si, mas é porque tem hábito de oração. Não importa por quem vou orar, eu vou orar. Agora é hora, eu vou ajoelhar, eu vou interceder. Eu tenho esse grupo aqui, eu vou começar a orar aqui pela lista, por esse nome, por esse nome, por esse nome. Senhor, vai aonde eu estou, visita. Senhor, faz algo. Pai, essa pessoa me falou, me pediu oração por aquela prova, por aquilo outro, e a gente começa a orar e vai orando, e vai orando, e vai orando. E quando a gente entra na adoração, porque aquele que é adorador, ele se esquece até que está no mundo, ele começa a adorar, e o que importa para ele é falar com Deus. O que importa para ele é abrir o coração e sentir o Espírito Santo na sua vida. E ele começa a orar, e parece que não é ouvido, parece que nada está acontecendo. O céu está cinza, está de bronze, parece que a oração dele não está passando do teto, mas ele não para de orar, ele continua orando. Ele fala: eu fiz um projeto, eu fiz um propósito, eu vou orar todos os dias, eu vou orar uma semana, e vai ser 50 minutos, 30 minutos, 20 minutos, toda noite eu vou orar. Mas não tem graça, parece que está frio, parece que tem um peso. Mas o homem de oração, o homem que é adorador, não importa o peso da oração, ele continua orando apesar dele. Ele continua orando, ele continua orando, ele continua orando, ele continua orando. Parece que para alguns é fácil a oração. Não é não. Verdade. O diabo, as hostes espirituais de Satanás estão nas regiões celestes, e elas querem impedir as nossas orações. Não é fácil ser homem de oração, mas a gente sabe que há resultado. Eu não estou vendo resultado, mas tem resultado. Eu não vejo agora, mas ainda que eu não entenda agora, depois eu vou ver, depois eu vou entender o que está acontecendo, porque eu sei que tem resultado. O homem de oração tem experiência com Deus. O homem de oração, ele ora hoje, está tudo bem. Ele ora amanhã, ele vai orando, ele continua orando, porque ele orava antes e deu certa oração. Ele vai continuar intercedendo, ele vai continuar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel era um intercessor. A gente vai ver no capítulo 9 que ele continua orando, continua orando, continua orando. E ele falou: eu vou orar até Deus responder. Porque tem muito crente dizendo: eu vou orar a oração de Daniel, eu vou jejuar o jejum de Daniel. Aí come de tudo, não come só carne.
Não jejua coisa nenhuma, isso não é jejum. Tá, desculpa. Parece que para algumas pessoas funciona. Eu conheço alguns que jejuam de chocolate. E diz que funciona, jejum de Coca-Cola. Eu não sei, irmãos. É difícil, mas tem alguns que parece que funciona. Eu vou parar por aqui mesmo. Mas essa não é o jejum de Daniel. Jejum de Daniel, sabe o que foi? 21 dias orando, até Deus responder a sua oração, sem comer, sem beber, orando, sem ter resposta, sem sentir calafrio, sem sentir presença de Deus, aquele silêncio, mas ele insiste, ele persevera na oração. Homem de oração, não se preocupa com a quantidade de pessoas que estão orando com ele. Mulher de oração não se preocupa, vem para a consagração, tem meia dúzia, ela está lá firme. Hoje é meu dia, hoje eu vou orar, hoje vai chegar, hoje eu vou chegar. Vamos ver se vai ter 10 pessoas lá. Chega aqui, tem 2, mas ela continua orando, ela vai orando, e vai orando. Não é religiosidade, não. É porque sabe que dá resultado, sim. Tem alguns que dizem que quanto mais eu oro, mais difícil fica. Mentira! Você não está orando é nada. Se estivesse orando, embora estivesse difícil, vem graça, vem unção, vem força. Deus levanta a cabeça e a gente marcha, nem que seja em direção à morte. Continuamos marchando. Vai entrar na cova, entro, mas eu continuo fiel, eu continuo orando, eu continuo intercedendo, eu não abro mão, eu quero ser um intercessor, eu quero mudar de vida. Quanto mais oramos, pode vir mais problemas, pode sim, mas problema significa que vai ter vitórias, porque sem problema não há vitória, sem luta não tem vitória. Só vem vitória depois de uma luta. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, homem de oração. Depois que eles veem que o rei apoia, entende, não, é isso mesmo. Eles falam, sabe, nós fomos lá agora na casa de Daniel. Daniel está orando lá 3 vezes ao dia. Um bando de gente sem ter o que fazer. Foi lá ficar na porta do Daniel, ficaram sentados lá esperando as 3 vezes. Ele já orou uma vez, agora aquele meio-dia, está chegando, olha lá, vai orar de novo. 2 vezes, agora 3 vezes. Rei, ele não está nem aí para o senhor, sabe como é que ele ora? Todo dia, e é 3 vezes ao dia. Esperaram o dia acabar para ir lá no rei. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Mas nós somos assim mesmo. O crente que quer agradar a Deus vai necessariamente desagradar outros que estão ao redor. Experimenta ser homem de Deus. Experimenta namorar como homem de Deus, como mulher de Deus. Talvez vai ganhar um fora, porque já avançou o sinal, já foi até onde não devia ir. Agora quer brecar? Porque agora eu quero orar, porque agora eu vou ter vida de oração. Eu estava namorando quando ainda era solteiro, e eu encerrei o namoro. Eu falei, a partir de hoje, 21 anos de idade, eu vou começar a orar. E eu falei com Deus, Senhor, que mal há eu namorar minha futura esposa? Eu quero conhecer minha futura esposa, Senhor. E com 21 anos eu comecei a orar, dobrar meu joelho, orava na igreja, orava no monte, eu tinha uns amigos de oração, e aí a gente orava e abençoava uns aos outros. Era quase igual D'Artagnan e os 3 mosqueteiros, que a gente era 4 também. Aí um ajoelhava e os 3 botavam a mão na cabeça. Senhor, abençoa o futuro desse jovem. Senhor, abençoa o futuro casamento dele. Senhor, abençoa os seus futuros filhos. Senhor, abençoa a vida dele. Derrama graça sobre a vida dele. E a maioria é obreiro, a maioria é bem casado, a maioria estão com seus filhos abençoados hoje. Glória a Deus.
Mas a gente não quer orar, porque dá trabalho orar. Porque orar não é aparente. Ninguém sabe a quantidade de oração. É raiz, oração é raiz. É raiz. Quando vem a luta, quando vem os problemas, é que a gente sabe quem é de oração. Porque vem a luta, vem o problema, e a pessoa permanece firme, permanece fiel. Está todo mundo, sei lá, está todo mundo para onde? Não, eu fico aqui, eu continuo nessa batalha. Foi aqui que o Senhor me chamou, é aqui que eu vou guerrear, e é aqui que eu vou ter vitórias. E o Senhor tem dado vitórias. Louvado seja o nome do Senhor para aqueles que perseveram na oração, perseveram na vida do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse Daniel, ele nem é um caldeu. Se fosse um caldeu, valia, né? A gente podia até perdoar, ir lá chamar ele, conversar com ele. Mas ele é um escravo. É um daqueles cativos que foram buscar lá em Judá. Não se importa com o Senhor, não se importa com a lei do Senhor, pois ele ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Irmãos, eu fico olhando para Daniel e fico, já falei tantas vezes, né? Talvez você nunca tinha olhado para Daniel desse jeito, né? Homem de Deus. Como nós estamos precisando de homens de Deus e mulheres de Deus nesse mundo. Como estamos precisando de homens de Deus, mulheres de Deus. Não é só na igreja não, irmãos. É lá onde você trabalha, é lá onde você estuda. Jovens cheios do Espírito Santo, jovens que levam violão para a escola, jovens que fazem louvor na escola. Minha esposa, na época da escola dela, ela levava violão e juntava os jovens lá e cantava e tocava. Eu não sabia tocar o violão, mas eu sabia tocar clarinete, né? Se quisesse levava clarinete, né? Eu vou parar de dar desculpa, irmão. Eu vou ser um pouco mais humilde, vou tentar ser mais humilde. Tem hora que a gente é tão soberbo, tem hora que a gente parece que pensa que é tanta coisa, e a gente não é nada, a gente depende da graça dele. Na hora que ele parar de olhar para a gente cai, bate de cara no muro, a gente entra no buraco. Mas as pessoas não oram, são enganadas, são passadas para trás. Satanás vai entrando devagarinho, vai esquentando a água. Daqui a pouco está toda a família morta espiritualmente, porque não se preocupam, porque não oram, não tem vida de oração. Aí tudo é legalizado. Vai encontrar até na Bíblia motivo para separar. Nossa, está aqui, ó. Teve um pastor que estava adulterando, e aí um repórter lá, para vergonha nossa, né? Vai mostrar o texto. Como é que o senhor está fazendo? Não, está na Bíblia. Aí vai ver lá a palavra errada, nem ler, sabia ler. E se prostituta e não prostitui, se prostituir com a pessoa. Eu não lembro o texto aqui, talvez os irmãos lembrem, passou na televisão. Seria a palavra adúltera, ia adulterar. É, a palavra era adúltera. E ele falava, e adulterava, falando para a mulher adulterar com ele, para adulterar com ele. Espertinho, né? Não podia nem se adulterar com o outro, não, podia ser com ele. Ah, que inferno, se Deus não perdoar. Não vai na conversa não, irmãos. Eu sou um dos pastores, talvez não seja o único, mas eu nunca ouvi. Nem tudo que se prega aqui em cima é de Deus. Muita coisa que se prega aqui é do homem. São as minhas experiências. É a maneira de eu pensar. A gente tenta pregar a Bíblia, mas muito é convicção, é entendimento, é compreensão daquilo que a gente entende de Deus, daquilo que a gente entende da palavra. Às vezes uma experiência sua não serve para todo mundo. Se eu falar aqui alguma coisa e ela for
Se você encontrar um versículo na Bíblia contrário àquilo que eu estou pregando, joga fora, despreza, mas não lê a Bíblia, porque se lê a Bíblia, fala: opa, pastor, hoje falou um negócio aí, peraí, não entendi bem isso não. Tem alguns que vêm com as orelhas em pé do meu lado e perguntam algumas coisas. Não tem problema não, a gente vai tentar responder. Amém? Às vezes a gente não preocupa, irmãos, em ler a Bíblia, em ser um leitor da palavra. Daniel é jogado dentro da cova dos leões, porque o rei, diz a palavra, que ele tenta até o entardecer, até o pôr do sol, livrar Daniel. Mas no fim, vence o orgulho. No fim, ele não dá o braço a torcer. Se ele tentar revogar a lei, que não poderia, vai dar problema para ele. E ele quer ficar de bem com a maioria. Ele quer agradar os nobres, os ricos, aqueles que estão na nata da igreja, na nata do seu reino. Porque tem pastores por aí que não pregam mais sobre contra pecado. Não se fala mais de... Está virando normal separação, separa a casa, separa a casa, separa a casa, separa a casa, separa a casa. Está parecendo a Gretchen já no 10º casamento, 11º casamento. Daqui a pouco a igreja vira, já pode fazer até revistinha de fofoca, porque tudo que o mundo faz, nós estamos copiando, fazendo. Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor te dê graça para permanecer casado, que o Senhor te dê a alegria de ser um homem casado, uma mulher casada, que o Senhor te dê força para você escolher alguém para estar dividindo a sua vida e ter a Bíblia no seu coração e saber que tem momentos o Cláudio Duarte faz a oração da separação, né? Fala assim: ó, eu sei fazer uma oração aqui para a separação, que é batuta. Aí ele ora para matar a mulher. Senhor, mata! A mulher quer separar, então ora para matar. Mata, Senhor! Que ela morra! Deixa o marido livre para casar com outra, né? Mas geralmente quando a pessoa está casada, que ela quer separar, ela quer que o outro morra. Na hora que está na frente do pastor, a gente promete tudo, né? Mas depois a gente às vezes fracassa por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa humanidade. A gente fracassa. Mas tem um Deus poderoso, Ele entende todas as coisas. Aleluia. Mas está difícil falar de virgindade na igreja. Você é virgem? Você é virgem? Não sei quantos anos você é virgem. Às vezes dentro da igreja parece que não estão mais nem querendo que tenha virgem dentro da igreja. É solteiro, tem que ser virgem. É o natural de quem não quer se corromper, de quem quer ser homem de Deus, mulher de Deus. Entrei no outro assunto, né? Volta Daniel na cova dos leões. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões, fecharam. Diz a palavra que o rei ficou abalado, ficou triste, e o rei não comeu, não jantou. O rei não queria mais ouvir música, tira os instrumentos da minha presença, não quer saber de música. E diz a palavra que o rei passou a noite toda em claro, no palácio, cama macia, parecia que a sua cama tinha espinho. Eu não sei se ele deitou, mas diz que ele passou a noite em claro. Mas o Daniel, no outro dia de manhã, o rei vai lá e pergunta: e aí, Daniel, acaso o seu Deus pôde te livrar? Vive, ó rei, vive eternamente, ó rei.
eu estou bem. O meu Deus enviou o seu anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Irmão, tirou a ferocidade do bicho, porque com a boca fechada, amarrada, o anjo ia lá, dava uma patada nele, jogava ele no chão, quebrava ele só com uma patada. Mas a Bíblia diz, ele usou essa palavra que fechou a boca, porque o leão ficou quieto. Palácio, mas sem a graça de Deus, não consigo dormir. Mas no meio da cova dos leões, Daniel consegue dormir, passou uma noite tranquila. E se não dormiu, ele passou conversando com o anjo. E o anjo falando com ele, e o anjo revelando, e o anjo trazendo palavra. E ele ali dentro daquela dificuldade toda, mas escolhendo amar a Deus. Rapaz, mas que coisa boa você aqui, sendo fiel a Deus. Eu vim para cá para te proteger. É dado ordens aos anjos ao teu respeito. Os anjos vêm, acampam ao teu redor e te livram do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Está na Bíblia. Isso aqui é uma parte prática daquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Então Daniel é livre, é preservado na cova dos leões. Irmãos, eu estava falando sobre Jesus, né? Jesus, muitas vezes, saía do meio da multidão e você ia encontrar ele na Bíblia. Os discípulos vão procurar ele. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava orando. Chegava lá e Jesus estava orando. Chegava aí, Jesus ficava aqui. Vocês vão mais para frente aí, vão andando aí no meio do mar aí. Eu encontro vocês depois. Eu vou ficar aqui um pouquinho. E a Bíblia diz que Jesus ficou para orar. Você vai ver Jesus orando várias vezes. Amém? Tenha prática de oração. Quando chegar o seu Getsemane, vai vir graça. Você pode até ter problema, dificuldade, né? Jesus até suou gotas de sangue, mas no final, vem a graça de Deus, vem a unção do Senhor, e Ele consegue enfrentar a cruz. Ninguém vai me matar, ninguém vai tomar a minha vida. Eu mesmo voluntariamente dou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus estava cheio da graça, cheio do Espírito Santo, da presença do Senhor. Amém? Aí o que acontece? O rei tira Daniel daí depressa, tira. E agora o rei manda pegar todos que denunciaram Daniel, que fizeram aquela lei, e jogar dentro da cova. Sozinho? Não. Com a mulher, com os filhos. Mais uma de hoje. Cuidado com as suas atitudes, porque muitas vezes a sua atitude pode atingir seus filhos, seu marido, sua casa. Muitas atitudes de filhos atingem os pais. Faz um filho lá fora e não paga a pensão, não. Quem vai ser preso? O pai. Até na nossa lei há atos que um comete e que atingem a família. Acã pecou. Quem morreu? Acã e toda a sua casa. Abirão, aqueles que ofereceram o incenso lá, o fogo estranho, Abirão, né? Também foi todos a sua família que morreram, não foi só ele não. Muitas vezes o nosso pecado acaba atingindo o nosso casamento, acaba atingindo o relacionamento com os pais, acaba atingindo o relacionamento com os filhos. Agora mesmo, uma jovem que eu conheço cortou os pulsos, tomou um monte de remédio, tentando se matar. Só o sangue de Jesus nas nossas vidas. Quantas dificuldades estão acontecendo, às vezes até adolescente, criança,
querendo se suicidar. O que tem na cabeça desse menino? Só se for internet, só se for esses desenhos, algumas coisas que não faz. Eu assistia desenho com meus filhos, eu sentava lá com meus filhos. Acho que eu sempre gostei de desenho. É uma desculpa que eu uso para poder assistir desenho. Eu sentava do lado dos meus filhos lá, assistia desenho. Acho que às vezes eles dormiam, eu terminava de ver o desenho primeiro. Irmãos, não fica botando televisão para ser babá, não. Senta e assiste também. Coloca uma fita, gasta dinheiro, compra a fita do esmilinguido, dos vegetais. Pastor, você está ganhando alguma coisa? Estou não. Tem muitas, até na internet, vídeos evangélicos, vídeos com história evangélica, com desenho evangélico. Eu procurava na internet, encontrava e botava para meus filhos assistir. Vem cá, meus filhos, vamos assistir um desenho aqui. Botar um desenho da Bíblia para meus filhos. Mas às vezes a gente não quer ter trabalho. É mais fácil deixar a galinha azulzinha lá, né? A galinha, sei lá como é que fala, pintadinha, tomando conta dos filhos o dia inteiro. O Senhor os livrou, mas diz a palavra que aqueles homens, assim que chegaram, antes de cair no chão, os leões destruíram. Quando Daniel fala para o rei, Daniel fala assim: rei, Deus julgou, porque tem um justo juiz. Um homem pode te condenar, um homem pode te apontar, mas existe um justo juiz. Daniel fala: Deus me achou inocente diante das acusações que fizeram contra mim. Ei, Deus me achou inocente diante do Senhor. E aqueles outros que foram cair, antes de cair no chão, já foram destroçados. Deus os condenou. É o prelúdio da condenação eterna. Uns vão ser salvos, outros vão ser condenados. Uns vão entrar nas mansões celestiais, vão entrar na presença de Deus. Outros vão entrar no lago de fogo, a segunda morte, que está preparada para o diabo e para os seus demônios. Não está preparado para homem nenhum, mas os homens que praticam as coisas que Satanás indica para ele fazer, apoia para ele fazer, incita ele a fazer, esses vão para o mesmo lugar de condenação dele. Vamos nos colocar em pé? Pastor Paulo, por favor. Acho que hoje eu avancei um pouco mais, né? No final, o rei engrandece ao Senhor. No final, o rei fala: louvado seja o Deus de Daniel. Ele reina eternamente. Ele reina. O Daniel falou: vive eternamente, ó rei. Agora ele reconhece: o único eterno é Deus. Que ele seja louvado em todo o meu reino. Aleluia. Quando um crente fiel vence, o nome do Senhor é louvado e adorado.